Olá, crianças, tudo bem? Então vamos para a quarta aula de língua portuguesa dessa semana. E no exercício 1 está dizendo assim: vamos relembrar as informações sobre o que são adjetivos, ok? Então está dizendo aqui: adjetivo é a palavra que indica as características do substantivo. O adjetivo explica como é ou está uma pessoa, um animal, um objeto, uma cidade, tá? Então, você sempre vamos pensar assim, quando eu penso em adjetivo, eu penso em características, tá? Na letra A, está assim: leia o trecho do cartão e vamos prestar atenção nos adjetivos que indicam as características do leão. Então, eu selecionei essa cartinha aqui que está dizendo assim: o leão da espécie Panthera-leo é um mamífero carnívoro e conhecido como o rei da selva. É um dos animais mais lindos do nosso planeta. Então tá ali, o que é o leão? Quais são os adjetivos dele que estão nessa cartinha? Que ele é mamífero, que ele é carnívoro e que ele é lindo. Tem mais alguma característica ali? Se tiver, vocês coloquem aqui, tá bem? Talvez vocês encontrem mais. Na letra B, leia as frases abaixo e circule as características dos substantivos sublinhados. Então, eu vou dar o exemplo aqui do primeiro exercício. O leão é um animal majestoso e imponente. Então, já está sublinhado o substantivo, ok? Qual é o substantivo aqui? Animal. Qual é a característica desse animal? Então, eu vou falar para vocês. Nessa frase, a característica dele é majestoso e imponente, não é isso? Então, são essas palavras que vocês vão circular. Da mesma forma que foi feita aqui, vocês vão fazer nessas outras 4 opções aqui, nessas 4 frases, tá? Então, cada frase vai ter um substantivo sublinhado, você vai observar o substantivo sublinhado e vai circular os adjetivos relacionados a ele, ok? Aí lá na letra C, o que eu quero de vocês? Faça o seu autorretrato e escreva adjetivos que te caracterizam. Então, o que vocês vão fazer? No centro, vocês vão fazer o desenho de vocês, como se fosse uma fotografia. Não sei, o espaço é pequeno, vocês vão ver o que vocês preferem fazer aqui. Mas desenhem vocês. Embaixo, naquela setinha ali, vocês vão pôr o nome de vocês, para eu saber de quem que é aquela imagem, de quem ela está se referindo. Que vai ser o meu substantivo, é você. E os adjetivos vocês vão colocar aqui nessas 6 linhas que tem em volta, tá bem? Continuando, tem a verificação da aprendizagem, tem uma tirinha para vocês lerem e interpretar essa tirinha, tá? Então, tem pergunta aqui aberta que você vai ter que ler, voltar a tirinha para poder responder, combinado? Algumas de alternativas de marca X, para que vocês analisem a resposta, leiam a pergunta, verifiquem qual é a possível resposta e assinalem, lembrando que sempre será uma resposta correta, tá bem? Continuando aqui, aí nós vamos para a quinta aula. Lá na quinta aula, está assim: vamos relembrar as informações do box. Que informações do box? É que lá no início das nossas aulas tinha um retângulo como esse, que a gente chama de box, onde tem algumas informações para nós, ok? Então tá aqui. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas, lembram disso? Quando eu tenho uma única sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando eu tenho 2 sílabas, ela é dissílabas, dissílabas, 2 sílabas. Palavras com 3 sílabas, trissílabas, de 3, ok? Palavras com 4 sílabas ou mais vai ser polissílabas, mais de 4 sílabas, ok? Aí no exercício aqui está escrito assim: localize no texto informativo. Lembra que lá na segunda aula tinha um texto informativo sobre o leão? Volta lá para a segunda aula para vocês poderem resolver essa atividade. É uma sequência, tá bem?
Então, localize no texto informativo o leão palavras que possuem um número de sílabas de acordo com o quadro, separando-as em sílabas, ok? Então, você vai lá. Aqui nesse primeiro quadro eu quero só palavras com uma sílaba. Se der dá para separar palavras com uma sílaba só? Será? Aí vocês vão colocar aqui. Com 2 sílabas, vocês vão escrever palavras que têm 2 sílabas e separar. Lembra como que eu faço para separar sílabas? Eu conto quantas vezes eu abri minha boca para falar a palavra. A quantidade de vezes que eu abri a minha boquinha é a quantidade de sílabas que ela vai ter, tá bem? Aí tem a de 2 sílabas, 3 sílabas e 4 ou mais sílabas. Vocês vão voltar lá no texto, encontrar essas palavras e escrever aqui, certo? Aí aqui agora, na letra B, está dizendo assim: no quadro inferior onde você escreveu as palavras, classifique-as de acordo com o número de sílabas em. Então, tá vendo que nesse quadro aqui em cima tem algumas linhas e abaixo tem um espaço maior? Nesse espaço maior, você vai escrever, colocar ali. Se as palavras que você escreveu eram trissílabas, dissílabas, polissílabas ou monossílabas, tá? Continuando. No exercício 2, tá assim. Vamos relembrar as regras sobre como separar as sílabas das palavras, tá? Então, olha só. Quando elas são escritas tem CH, LH, NH, GU, QU, ela não vai se separar. Assim como quando tem o L e o R, ele está com uma outra consoante, ela também não se separa, tá bem? E tem o exemplo aqui do SS, RR. Lembra que a gente fala que o SOS, SS, RR, a gente fala que eles ficam de mãozinhas dadas ali, tá? Então, nesse caso aqui, eles estão sempre de mãozinhas dadas, mas deixa eu explicar melhor. Se chegar lá no final da sílaba, deixa eu ver, passado, o que eu vou fazer? Eu vou escrever paz, tracinho, lá na outra linha, o sado, ok? Acho que deu para entender, né? Aí aqui agora na letra A eu tenho assim: leia as palavras retiradas do texto informativo e separe suas sílabas de acordo com as regras revistas. Que regras são essas? São essas regras que estão aqui. Quais palavras que se separam e quais não se separam, quais sílabas vão se separar ou não, tá bem? Quando elas estão 2 consoantes juntas, pensem bem nisso. Então, vou usar uma aqui. Filhotes. O lho, ele vai separar? Quando eu falo lho, LHO, ele separa? Volta aqui na regra, olha lá, olha, LH não se separa. Mas tem algumas aqui que elas vão separar. Quais são elas? O SS, RR, SC, S cedilha e XC. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. A palavra nascem. Nascem. Vai separar, vai colocar nas, tracinho, sem. Ok? Esse tracinho também pode ser chamado de hífen, tá? A gente fala tracinho para vocês não se confundirem, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí tem aqui, para exercitar mais um pouco, separe as sílabas das palavras de todas as formas possíveis. Como assim, professora? De várias formas. Acontece, crianças, que quando essas palavras elas estão dentro de um texto, ou numa frase, que eu estou lá escrevendo dentro de uma frase, às vezes eu acabo separando ela de forma diferente. Algumas são possíveis, tá? Olha no exemplo de majestosa que a professora colocou aqui, ó. Está lá no fim da frase. Acabou lá o meu espaço da minha linha. Majestosa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ma, tracinho, e o gestosa vai lá para outra linha, não é verdade? Se eu tiver um espaço maior, eu vou conseguir
mages e lá na outra linha tosa. E se eu tiver um espaço maior ainda, eu vou colocar majesto, tracinho, o S e o A lá na outra linha. Não é assim? Então, da mesma forma dessas possibilidades aqui, eu quero que vocês vejam com bandos, girafas e carnívoros, se eles têm mais de uma possibilidade, assim como aquela ali, que eu dei de exemplo, tá? Aí vem aqui a verificação da aprendizagem. Essa verificação da aprendizagem, crianças, funciona assim. Copie o trecho retirado do texto informativo, o leão, e separe as sílabas adequadamente ao final da linha. Sim, professora, eu não entendi esse exercício. Funciona assim, crianças. Vocês vão reescrever esses 2 parágrafos usando aquela letra cursiva bem caprichada que só vocês sabem. Cuidado, tá? Tem crianças misturando letra maiúscula no meio da frase quando não é necessidade. Isso falta um pouquinho de atenção. Fiquem atentos aí, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, na primeira linha, que eu estava escrevendo lá e a minha letra é maior, o espaço é pequeno, eu cheguei em zebras. E só tem um pedacinho pequenininho, então eu coloquei Z, na outra linha, bras. Entenderam como que é para ser feita essa atividade? Acho que assim fica mais fácil da compreensão, né? Continuando, na sexta aula, pessoal, essa sexta aula é um pouquinho mais complexa, tá? Ela é um pouquinho mais complexa. Vocês vão ter que entender o tema de um texto, tá? Então, eu não vou ler ali, não. Eu só vou contar para vocês, vou explicar para vocês. Como que funciona isso, professora? Às vezes, nem sempre o meu texto vai ter um título que vai estar diretamente relacionado com o que eu estou escrevendo. Porém, aquele título me permite compreender aquele texto, tá? Então, por exemplo, eu não preciso escrever a casa e vou escrever um texto sobre a casa. Eu posso escrever o lugar mais lindo do mundo e vou escrever sobre a minha casa. Porque, para mim, a minha casa é o lugar mais lindo do mundo. Entenderam o que a professora quis dizer? E todo texto produzido, pessoal, ele tem um tema, tem um assunto principal que vai ser desenrolado dentro desse texto. Então, eu falo que ele tem uma unidade temática, ele tem um tema em especial, ok? Aí, vindo aqui, tem uma atividade que vai dizer assim: vamos analisar este texto e identificar seu tema e as ideias principais desenvolvidas em cada parágrafo. Tema, pessoal, é o assunto que será tratado no texto, ok? Em caso de dúvidas, pergunta para a sua professora, tá? Mas eu vou dar uma explicadinha aqui, vamos ver se eu posso ajudar. Pelo título, o tema quer me conhecer? Se eu ler esse título, sobre o que será que vai falar esse texto? É isso que vocês vão escrever aqui para mim. Aí vocês vão ler cada parágrafo e vai me contar qual que é o assunto principal desse parágrafo, sobre o que ele está se referindo. Esse vai ser o tema de cada parágrafo, ok? E, consequentemente, do meu texto todo. E abaixo aqui, vocês terão a verificação da aprendizagem, que nada mais é do que bem semelhante com a atividade anterior que vocês fizeram, tá? Só que a diferença aqui é que vocês vão ter as palavras já prontas. Então, vocês vão ter que ver quais palavras cabem em cada parágrafo. Entenderam? E assim vai ser o texto todo. No finalzinho aqui, pessoal, como sobrou um espaço na folha, eu coloquei assim: aproveite esse espaço para expressar suas emoções. Aí faltou ali, sabe, na hora de digitar, a professora acabou excluindo sem querer. Pode ser através de desenho ou texto. Então, coloca aqui para mim como vocês estão se sentindo aí em casa, realizando as atividades junto com a família, da forma com que vocês preferirem. Isso daqui não é obrigado, tá? É só pra gente, é como se a gente estivesse batendo um papo para nos conhecermos melhor aí sobre como está, para eu saber como está esse sentimento de vocês. Combinado? Ó, beijão!
se cuidem e até mais!